Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Karl-Heinz Kinetz, que é engenheiro do ITA, professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das escolas mais prestigiosas do nosso país, bastante conhecida. O Dr. Kinetz, ele tem o seu doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça. E atualmente ele ensina, a especialidade dele é Sistemas de Controle, que tem a ver com automação, não é isso? Muito bem-vindo ao nosso programa, alegria recebê-lo aqui. Deixa eu começar fazendo a seguinte pergunta. Você é professor de uma das escolas mais conhecidas do nosso país pelo rigor científico, pela qualidade. Com certeza é uma instituição que preza muito pelos critérios científicos, mas ao mesmo tempo o senhor é um cristão, uma pessoa que declara crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, como é que você concilia essas duas coisas? Não existe ou existe alguma coisa na ciência, na pesquisa, na tecnologia que lhe obrigaria a não acreditar na Bíblia ou no próprio cristianismo? Bom, obrigado por me receber aqui, né? Na verdade, me voltando aí à sua pergunta, eu acho que é justamente o contrário, né? Sabendo que a ciência que nós praticamos hoje nasceu praticamente em berço cristão, né? Eu sinto até uma confirmação, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de fundamento que a ciência teve no início, né? Principalmente na fé cristã. Então, não há na ciência algo que me leve a desacreditar na Bíblia, né? Isso seria um absurdo. Ainda mais, eu acho que hoje nós vivemos uma época muito interessante, em que nós tivemos pesquisa bíblica exaustiva sendo feita, então nós confiamos muito nesses textos que estão aí, né? Que nos falam de Jesus e etc. Né? Você falou que a ciência ela começou com cristãos. Sim. Então, poderia dar algum exemplo de pesquisadores cristãos e que ramo de ciência eles trabalharam ou se tornaram conhecidos ou importantes? Sim. Bom, assim, os primeiros dois a usarem, né, o método científico de uma forma parecida como a gente usa hoje seriam Grosseteste e Bacon, né, que viveram no século XIII. Mas os grandes cientistas, os primeiros, mais antigos, né, grandes cientistas que a maioria de nós conhece, Kepler, né, Newton, aí chegando assim mais para a minha área de engenharia elétrica, né, Ampère, Volta, Maxwell, Faraday, Henry, eu poderia ficar citando aqui dezenas de nomes, né? Então... E por que geralmente isso é omitido em sala de aula? O que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia a gente raramente ouve dizer que a ciência moderna ela nasceu a partir da pesquisa, da influência e da inteligência de pesquisadores que tinham um compromisso cristão. Por que isso não é dito em sala de aula? Bom, então, eu vejo aí, assim, eu estou conjecturando, certo? Mas eu vejo duas possíveis razões. A primeira é que a pessoa que dá aula, né, talvez não saiba, né? Porque, como não é dito na sala de aula hoje, o aluno não ouve e também não pode passar isso adiante. Quando ele vira professor, ele também não tem a menor ideia disso. E um outro professor que talvez saiba que Kepler foi cristão, que Ampère, né, foi cristão, etc., ele talvez ache que o fato deles terem professado a fé cristã não tinha nada a ver com a ciência deles, aí ele omite porque ele acha que são duas coisas diferentes, ciência, fé, né? E acha que tudo bem. Isso eu vejo assim, é um exemplo, então generalizar com base nesse exemplo é perigoso, mas uma coisa muito interessante são as biografias de Maxwell, né? A primeira biografia de Maxwell, de 1899, ela expõe assim muito claramente a vida de Maxwell, inclusive a fé dele, né?
Agora, no ano passado, eu li uma outra biografia publicada por uma editora muito famosa, Wiley, né? Uhum. E lá a menção à fé de Marx é quase zero, né? Quer dizer, foi, não sei, eu não diria extirpado, mas não foi colocado porque o biógrafo acha que não tem nada a ver, né? Deixa eu pegar esse ponto aqui. Então, na sua opinião, a cosmovisão do indivíduo, do pesquisador, do cientista, e aqui eu quero incluir também a cosmovisão religiosa, ela acaba impactando o trabalho dele? O método científico, ele não é impactado por isso, né? A razão por que eu uso o método científico, né, a motivação minha, ela pode ser embasada na fé cristã. No meu caso, ela é, né? Mas o que certamente é importante, onde a fé é importante, é nas condições de contorno de aplicação disso, né? Então, existe, por exemplo, um cientista que já é falecido, Max Türkhoff, né? Foi professor na Universidade de Brasileia, professor de Química, ganhador do prêmio Rússica de 1963, um prêmio de Química lá dos suíços, né? Ele dizia o seguinte, uma série de acidentes nucleares, bomba atômica, acidentes ambientais, né? Isso é porque o pessoal não ora e trabalha, né? Só trabalha. Então ele dizia, ore e trabalhe. Ele falava isso para o cientista, né? Agora, o método científico que eu estou usando no laboratório é um método científico, é o mesmo que o colega ateu usa, que é respeitável, excelentes resultados, entende? O método não é diferente, né? Certo. O que eu estava pensando era alguma coisa assim. Vamos supor, você está fazendo uma pesquisa e, de repente, você está diante de uma complexidade na natureza. Você está diante de um fenômeno intrincado, complexo, profundo, misterioso. O que você acredita a respeito do mundo, como é que as coisas aconteceram, não vai necessariamente influenciar você em escolher a explicação para aquilo. O cientista, ele é tão neutro a ponto dele ir onde a evidência o leva? Sempre? Olha, é o seguinte, parafraseando, né, um prêmio Nobel dos anos 70, né? Assim, essa questão das origens, eu não tenho assim uma ansiedade por explicar tudo, entende? Eu sou um engenheiro, a minha área são ciências da engenharia, eu quero resolver problemas que ajudem as pessoas, né? Então, eu tenho uma grande predileção por problemas para os quais existe uma esperança que eu encontre uma solução, né? E se eu fico pensando em origens, assim, em coisas muito extremamente complexas, é mais ou menos como, usando então essa figura desse físico, né? É mais ou menos como se um pistão do meu motor automotivo, né, fosse tentar descobrir a história do automóvel, entende? É mais ou menos isso. Então, não esse tipo de problemática eu não mexo com isso, né? Tá certo. Agora, a fé cristã, ela impacta o meu dia a dia, né? O que eu faço, as condições de contorno da minha atuação são determinadas pela fé cristã, né? Tá certo. Apesar do testemunho do Dr. Karl-Heinz, a gente sabe que tem muita gente que insiste que há uma incompatibilidade entre fé e ciência. É o que nós veremos no próximo bloco. Fique conosco.
Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Karl-Heinz Kinitz, do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que está falando aqui no nosso programa sobre ciência e fé. Karl, tem muita gente que acha que há uma incompatibilidade insuperável entre fé e ciência. Por que é que as pessoas insistem nisso? É um slogan que a gente ouve o tempo todo. Por que que esse slogan não vai embora? Uhum. Bom, quando as pessoas insistem, né, em afirmar que fé cristã e ciência são incompatíveis, porque existe até fé que eu posso conceber que seja incompatível com a ciência, mas fé cristã, estamos falando de fé cristã, sabe? Uhum. Então, novamente, eu acho que duas opções, né? Ou a pessoa tem um conceito inadequado de fé, né? Por exemplo, ela pode estar confundindo fé com teologia, com crença, com religião, né? Que são coisas diferentes. Salto no escuro. Estamos falando de fé cristã, do jeito que está definido em Hebreus 11, né? Uhum. Para quem lê a Bíblia. Então, o conceito de fé pode estar errado, o conceito de ciência também pode estar errado, né? Uhum. Com conceitos errados, a percepção do que é compatível e do que é incompatível vai ser diferente, né? Uhum. Uhum. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que a pessoa tem motivos ideológicos para ficar propagando essa história, né? Então, existem pessoas que têm ideologia a que interessa isso, né? Por exemplo, Bertrand Russell seria um, né? Uhum. Dawkins é outro. Então, tem gente que tem razões ideológicas para ficar dizendo isso, né? Isso aí. Uma vez eu estava conversando com um cientista e fiz essa pergunta, uhum. e ele me respondeu com outra pergunta. Ele disse assim, defina então o que é que você entende por ciência. Uhum. E eu quero passar essa pergunta para você. Sim. Nos dê uma definição de ciência para ver se de fato no nosso entendimento existe alguma incompatibilidade com crer na existência de um Deus que fez todas as coisas e que está presente nessa criação. Bom, então o cerne da ciência é o método científico, né? Então ciência a gente pode entender como um conjunto de conhecimentos, um sistema de conhecimentos, compreendendo leis naturais ou resultados que foram avaliados e testados com o método científico, né? E o método científico consiste de uma série de regras básicas, né, para nós fazermos a combinação de evidências e observações para integrar conhecimento já existente, né? Uhum. E basicamente o que se faz você tem algumas observações e você então formula hipóteses que sejam explicativas para aquilo que você observou. Com base nessas hipóteses, você faz previsões que você vai buscar testar. Se as suas previsões falharem, é porque a hipótese está furada, né? Uhum. Então, você descarta. Se as previsões estiverem ok, aí você mantém essa hipótese e continua testando. E depois de testada suficientemente, tipicamente as hipóteses elas se tornam teorias, né, científicas. Agora, uma teoria científica, ela tipicamente continua sendo testada, né? Uhum. E para permitir, então, que as pessoas verifiquem, né, faz parte do método científico essa abertura, né? O cientista publica os seus trabalhos, ele vai em congresso e expõe para outros para que todo mundo possa ter acesso e possa realmente verificar, né? Então, isso é basicamente, assim, em poucas palavras, o método científico e a ciência, né? Se a gente aplicar o método científico, por exemplo, a Deus, a gente poderia dizer que, usando esse sistema, usando um método científico, a gente pode provar ou desprovar a existência de Deus? Não, eu acho que aí a gente está são campos distintos, né? O que eu chamaria de conhecimento científico e o que eu chamaria de conhecimento de Deus, conhecimento teológico, né? Uhum. O conhecimento teológico e o conhecimento científico, eles têm estruturas semelhantes, né? Einstein, né, por exemplo, ele explicou isso.
conhecimento científico, você tem uma base que é aquela base de observação, aquela reflexão assim, uma cognição assim um pouco formal, né, sobre as coisas que eu estou observando. Aí no segundo nível você tem o nível da teoria e no terceiro nível você tenta realmente ter relações com o mínimo de conceitos, né? Então são 3 níveis e o conhecimento de Deus é semelhante. Então há um teólogo escocês já falecido, Thomas Torrance, né, que explicou também 3 níveis do conhecimento de Deus. Na base, aquele conhecimento da realidade de Jesus, Cristo, a realidade de Deus na minha vida. Aí no segundo nível, uma teologia um pouco mais formal e no terceiro nível, algo mais abstrato, né? Então, para mim, o conhecimento de Deus vem da minha própria experiência, né? Não vem de uma demonstração científica. E o Pascal já dizia, né, que nós não demonstramos Deus com a razão. E então seria um equívoco falar a respeito de evidências que nós temos na natureza de que há uma mente por detrás de tudo que existe? Não, evidências são uma coisa. Razões para crer são uma coisa. Demonstrações e provas são outra coisa, né? O que eu estou falando é que não existem demonstrações e provas. Agora, razões para crer existem muitas, né? Mencione algumas. Assim, a razão para que eu creia hoje é a minha própria experiência pessoal, né? Eu vi Deus atuando na minha vida, tenho visto isso acontecendo, né? Agora, para uma pessoa que está, vamos dizer, cético, né, ele está desconfiado que talvez exista Deus, né? O que eu recomendo para ele, né? O que eu recomendo para ele é que ele leia alguns textos de alguns filósofos cristãos, né, para ver alguns argumentos sobre a existência de Deus, etc. Mas, para mim, a minha fé, pessoalmente, já saiu desse estágio há muito tempo, né? Então, Eu ouvi uma vez um cientista dizer que se a ciência chegasse a provar que Deus não existe, ainda assim ele ficaria com Deus e abandonaria a ciência. O que você acha dessa declaração? Não há perigo a ciência não trata do conhecimento de Deus, né? Tem um livro muito interessante, inclusive publicado pela editora Mackenzie. O título é Por que a ciência não consegue enterrar a Deus? É de um matemático de Oxford, o John Lennox, onde ele trata exatamente dessa questão. Agora, há pessoas como o ateu Richard Dawkins, que diz que a ciência leva inevitavelmente ao ateísmo. Esse é o ponto, a pergunta que nós iremos tratar no próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate. E agora, Carl, a pergunta é a seguinte. As estatísticas nos dizem que mais de 90% da população brasileira crê em Deus. E o número de ateus no Brasil fica em torno de 7 a 8% se você contar os agnósticos, né? O pessoal que se diz agnóstico. Mas quando a gente chega na academia, essa proporção muda. Então,
um número muito grande de acadêmicos, de professores, de estudiosos se declara ateu ou agnóstico. Por que isso? Por que se na população brasileira eles representam 8%, mas quando o universo da pesquisa é a universidade, é a academia, isso aí sobe para 30%, mais ou menos, qual é a causa? Existe alguma coisa na academia, na ciência, que leva ao ateísmo, como Richard Dawkins, o famoso neo-ateu, declarou, que a ciência leva inevitavelmente ao ateísmo? Bom, assim, o que eu vou colocar são opiniões minhas, né? Porque para analisar esse fenômeno do ateísmo na academia, a gente deveria naturalmente falar com um cientista social que tem pesquisado isso, né? Ele poderia falar bastante coisas sobre isso. Mas assim, a minha percepção pessoal é que na academia nós damos ouvido a muitos intelectuais, né? Que falam muito e deviam pesquisar mais, né? E eu gostaria de citar assim, um exemplo mais gritante que eu conheço, que é Nietzsche, né, que é uma pessoa que nós admiramos muito pelo domínio fantástico da língua alemã que ele tem, isso é inegável, né, mas que falou muitas coisas que talvez eu gostaria de colocar assim, ó, talvez ele devesse ter pensado duas vezes. Por exemplo, né, então ele, em 1888, ele escreveu num texto das Gesetzesvidere das Christentum, né, ele escreveu uma frase dizendo assim: quanto mais próximo você está da ciência, maior o crime de ser cristão. Né? Declaração é uma declaração dura, né? Agora, ela é sórdida. Por que ela é sórdida? Porque ele escreveu essa declaração alguns anos depois de Pasteur, Joule e Maxwell darem contribuições assim magníficas para a ciência, e esses três eles eram cristãos assim de carteirinha, vamos dizer assim, né? Então, como é que pode alguém que se julga intelectual da academia, etc., fazer uma assertiva generalizante daquele jeito lá, qualquer que seja o background dele, né? Que basicamente Joule, Pasteur e Maxwell, para ele, são criminosos, é isso? Né? Então, quer dizer, ou ele não conhecia esses caras, né? Ou, não sei explicar isso, né? E se a gente olha para dentro da academia, muitas pessoas que nós prezamos falaram coisas semelhantes. Por exemplo, se a gente pensar em Voltaire e Euler, né? Olha, todo mundo quer a matemática de Euler. Agora, Euler era cristão, escreveu sobre a fé cristã, né? Voltaire, qual a contribuição de Voltaire para a ciência? Na melhor das hipóteses, a gente pode falar que Voltaire ajudou a difundir alguns conhecimentos científicos, mas assim, contribuição original né? Euler, isso é inegável, né? Agora, Voltaire debochava de Euler, né? Então, o que na academia hoje a gente preza? A gente quer o deboche de Voltaire e quer a matemática de Euler, não é isso? Né? A gente quer a ciência de Maxwell e quer o ceticismo de Nietzsche. Então, a gente na academia hoje, a gente vive um pouquinho de esquizofrenia que, assim, entre aspas, né? Que tem muito a ver com, às vezes, a gente ter que estudar, ler duas vezes algumas coisas que a gente só lê uma vez, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Tá certo. A gente fica com a impressão, escutando alguns dos neo-ateus ou até os ateus tradicionais, de que, não são todos, né? E você tem razão, a gente não pode generalizar, mas alguns, eles olham para os cristãos, mesmo os acadêmicos, com um ar de superioridade, como se você ser religioso, você crer em Deus, lhe fizesse obscurantista ou ignorante ou tapado, né? A gente percebe esse desdém, particularmente em pessoas como o próprio Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, que morreu, né, há pouco tempo de câncer. De onde vem essa ideia de que o ateísmo é que é intelectualmente pleno e que a crença em Deus é inaceitável porque é obscurantista? Por que isso?
assim, novamente, assim, eu posso lhe dizer as minhas observações, certo? Então, em primeiro lugar, nem todo ateu pensa assim, né? Então, por exemplo, se a gente pensa no Feynman, né, que é um grande físico, assim, importantíssimo, né? Eu não sei se ele era agnóstico, ateu, mas ele era cético, não era cristão, né? E ele disse que existem cientistas que creem de uma forma perfeitamente consistente na revelação e na ciência. Nesse cara eu acredito, né? O que Dawkins fala, eu não acredito, pronto, né? E o fato é o seguinte, se a gente olha para essa explicação do Torrance sobre o conhecimento de Deus, né? Onde na base existe a experiência pessoal, né? Depois um nível mais teológico, né? E depois um outro nível onde a gente tenta entender mais a respeito de Deus propriamente dito, né? Então, o que é o ateísmo? É uma ignorância total de Deus. Então, na verdade, um cara como Dawkins, né? Ele não tem nem o que discutir, né? O ateísmo de Dawkins é uma ignorância total acerca de Deus, né? E uma pessoa mais prudente como Feynman, ele na verdade, ele não quer saber nada de Deus, né? Mas ele entende que ele não tem o que comentar sobre o assunto, porque não é, né? Ele se decidiu contra. Então, é aí que eu vejo a diferença entre um ateu que é o ateu debochador, está falando o que não entende, né? Ou aquele ateu que é mais respeitoso, né? Isso, e é preciso a gente deixar claro que existem essas duas categorias. Sim, e que nem todo ateu tem essa atitude, né? Aliás, eu diria até, talvez, provavelmente, a maioria dos ateus são ateus respeitosos. É que a mídia, né? A mídia foca exatamente na polêmica, né? Eles querem ver, como a gente diz aí, o circo pega fogo. Isso, né? Exatamente. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma alegria muito grande tê-lo. Obrigado pela sua audiência, Dr. Karl-Heinz Kinitz, que é engenheiro e é professor do ITA, e esteve aqui conosco falando sobre fé e ciência. Se você tem alguma dúvida do que ouviu aqui, você pode escrever para o nosso programa. O e-mail é academiaemdebate@mackenzie.br. Nós teremos prazer em atender a sua comunicação. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.